ideia aqui é te ajudar a reposicionar os móveis de forma estratégica que liberem o bloqueio de energia, que libere o bloqueio aí de algumas coisas que pode estar travando a sua vida, travando a energia do seu ambiente e a chegada da prosperidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 situações práticas e simples que podem estar atrapalhando aí o fluxo de energia da sua casa. Liberem as passagens das portas, principalmente a porta da entrada. Não tem como a energia fluir aí na sua casa se tem móveis atravancando, se tem móveis pesados, móveis grandes travando aí a circulação, até a própria circulação, não só da energia, como a circulação dos moradores da casa, de quem frequenta a sua casa também. É muito comum móveis atrás de porta que obstruem a abertura dela, móveis em frente à porta, principalmente a porta da entrada, o clássico sofá de costas para a porta, ou até mesmo um móvel muito grande, onde você entra e você já tem que começar a desviar de móveis grandes, né? Já percebeu que tudo começa a empacar quando você começa a criar quando você tem essa situação na sua casa, de coisas obstruindo a passagem, principalmente das portas. A minha sugestão é que você verifique as portas, as aberturas, se abre 90 graus, se abre até 180, se tem coisas obstruindo quando você entra, assim, muito próximo, né, que você tem que desviar. Observe também os tapetes, que muitas vezes bloqueiam a entrada, deixando esses caminhos livres, isso livre, né, deixando essas portas livres, muito provavelmente coisas novas surgirão, coisas novas você irá atrair para sua vida e para sua casa. Deixe a luz entrar. Eu já falei isso em outros vídeos e eu vou tocar nesse mesmo assunto. Deixa a luz natural entrar. Desobstrua, abra as janelas, abra as portas que muitas vezes obstruem a entrada da luz natural. Não precisa ser o sol direto, mas assim, mantenha as janelas abertas, coloque no caso, se for o caso, né? Coloque cortinas mais finas, não precisa colocar cortinas mais pesadas. Abram a veneziana, em alguns lugares existe aquela coisa de fechar e abrir veneziana. E o mesmo também abra para o ar circular, porque é importante que renove o ar no ambiente. O mesmo vale para móveis. Muita gente coloca prateleiras, coloca armários, colocam coisas para obstruir a entrada da luz solar e fechar a janela. Isso não é muito legal, tá? Isso não é legal, tanto energeticamente, porque você vai estar obstruindo uma entrada de luz, uma entrada de algo, por exemplo, se for uma janela, a janela são os olhos da casa, então você vai estar obstruindo enxergar algo que precisa ser visto, né? E ao mesmo tempo você vai estar obstruindo a entrada de uma luz natural entrar, então evitar aí que você use muito a luz elétrica. E também tem a questão da energia do sol, né? Da claridade solar, da claridade natural que nós temos, que é de graça e a gente às vezes obstrui. Então a dica é: abra as janelas, evite obstruir essa passagem tão natural, tão boa, tão benéfica para um ambiente, para a nossa vida também. Quando a gente vai entrando na maturidade, as delicadezas, as sutilezas da vida se tornam mais presentes, mas também as firmezas, né, as coisas mais densas, elas começam a aflorar. E aí eu digo sempre para os meus clientes, principalmente os clientes com mais maturidade, que a energia solar, a luz natural, ela, quando ela entra no ambiente, ela elimina algumas questões como depressão, como tristeza, até mesmo não só para o ambiente ela é saudável, mas também para o corpo físico, para nosso ciclo circadiano. Quando a gente desobstrui a entrada, a gente percebe que o dia é dia e a noite é noite. Então não troca, sabe? É comum as pessoas trocarem a noite pelo dia, então dormirem durante o dia e à noite ficarem acordados. Isso não é um ciclo natural, não é um ciclo tão saudável, principalmente não só para quem já está numa certa maturidade, mas também
para os jovens, porque a gente precisa. O dia é para ser vivido, o dia é para estar acordado. E à noite também, isso é muito importante para o nosso sistema imunológico. Não vou cansar de falar disso sobre a luz natural e nos meus vídeos, porque isso é um fator importantíssimo para a energia vital aí do seu ambiente e da sua vida também. Uma das outras situações é limpeza. Limpeza significa energia em movimento. Quando você tem uma casa suja, coisas entulhadas e a própria sujeira mesmo, suja, a energia está estagnada. A sujeira, ela representa uma crosta, ela traz a densidade das coisas estagnadas, das coisas paradas. Então, conforme você vai limpando, a limpeza, ela é um fator muito importante para transformar o movimento, a energia aí do seu ambiente. Existe aquela coisa, vai fazendo, vai varrendo, vai limpando e vai falando, vai limpando e vai cantando. Existe algumas frases que eu não vou lembrar agora, mas existe algumas frases. Então, enquanto você limpa, enquanto você vai trazendo aí a energia do movimento, você também está transmutando, você está trazendo vitalidade para o seu ambiente. E é aquela coisa gostosa, sabe? Tem que ser prazeroso. Coloca uma playlist, pede ajuda para os outros moradores da sua casa, que habitam a casa com você. É importante você trazer esse movimento da limpeza. E falando de limpeza física, tá? A energética também, mas a física, ela é muito importante para trazer esse movimento. Depois a energética, a limpeza energética é outra coisa, mas a física, ela traz esse movimento, ela traz esse respiro, ela tira a densidade, aquela densidade que a gente consegue ver, aquela poeira, aquelas coisas, aquela situação suja, isso é muito importante. Esse movimento da limpeza é muito importante no singular da palavra, movimento, trazer energia e trazer movimento para sua casa. E antes da última dica, uma pausa para mudanças de mente aí para você me contar se a sua mentalidade está mudando, se você está conseguindo fazer as coisas, as situações que eu tenho indicado aqui nesse canal. Já aproveita, já deixa um like nesse vídeo, já se inscreva, porque é importante também que você aplique o que eu falo aqui. Vamos para a última situação aí, que é essa que eu comentei, que é uma situação que realmente ela pode evitar todas as outras, e é a proporção. Proporção é tudo. Sabe aquela sensação? Quando você entra numa casa, num ambiente, num cômodo, pode ser que tenha já acontecido isso na sua casa também, que parece que a casa tá te acolhendo, mas ela tá te acolhendo forte demais, ou você tá se sentindo protegido com os móveis altos, com móveis grandes, com móveis escuros, mas na verdade você sente aquela proteção, mas você parece que é um abraço de urso, né? Dá uma olhada aí se tem algum cômodo que você tá tendo essa sensação de muita brutalidade. São os móveis fora de proporção. Sabe aquela cama, aquele ambiente que você tem não muito espaço no seu quarto, aí você compra aquela cama queen size, aquela cama enorme. Não tem lugar para você ter móveis de cabeceira, não tem lugar para você ter nada, e só a cama. Isso não é benéfico, tá? É interessante que o móvel, ele não domine completamente o cômodo. Sabe aquele armário, aquele roupeiro gigante que você tem no seu quarto, escuro, e que muitas vezes está atrapalhando aí, é muito grande, tá? Essa sensação de abraço. Veja se isso tem essa situação, né, na sua casa. O mesmo vale para o sofá. Sabe aquele sofá confortável que abre, que estica as pernas, que você consegue esticar a perna, só que ao mesmo tempo você não consegue nem andar na sala, ou simplesmente é um sofá que você já vai estar muito próximo da TV, e aí vale a proporção para a televisão também, que você tem aquela TV imensa que é muito próximo. Isso, além de ser prejudicial para o ambiente, porque a proporção, e aí você começa a obstruir porta, você começa a ter obstrução de janela, porque o móvel pode ser mais alto que a altura, o parapeito da sua janela, então você pode estar obstruindo essa passagem da janela, da luz solar. Então observe, e foi o que eu te falei, né? Essa é a dica que talvez você evite todas as dicas anteriores. A falta de limpeza, porque você não consegue arrastar o móvel, você não consegue limpar o ambiente. A falta de iluminação nas janelas,
porque ele está maior, ele está sobressaindo, está muito escuro ou muito grande para o ambiente. E para a porta, às vezes é um móvel grande e você tem a porta obstruída. Então, foi o que eu falei. Essa última dica, observe a proporção. A minha dica é: tenha a planta baixa. Já falei em outros vídeos, né? Tenha as medidas da sua casa. Você pode não ter a planta baixa da sua casa. A planta baixa é quando você tem o desenho, olhando de cima, você tem o desenho de todos os cômodos, e a planta baixa oficial de um imóvel, normalmente ele tem as medidas. Caso você não tenha isso, é muito fácil você conseguir. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição, que é um vídeo quando eu ensino a fazer a planta baixa. Uma amiga minha arquiteta me ajudou a desenvolver esse vídeo. Então, como calcular as medidas, e você consegue você mesmo fazer a planta baixa do seu imóvel. Já vai ajudar aí para você tirar as medidas, já ter um arquivo com as medidas da sua casa, dos ambientes. Também é interessante você aplicar o Baguá, saber os cômodos, saber as áreas da sua vida. Também vou deixar o link aqui desse vídeo que eu fiz para que você aplique a planta baixa, e aí você já vai começar a entender aí na sua casa os cômodos e as áreas da vida que cada cômodo desse representa. E viu só? Você não vai precisar fazer quebra-quebra, não precisa gastar dinheiro fazendo apenas essas modificações. São 4 situações que eu trouxe aí para sua casa que talvez você observando com mais calma, observando o seu ambiente, você consiga fazer essas modificações, tirar aí móveis que estejam travando a sua vida, travando as suas portas, móveis que estejam obstruindo a janela da sua casa, o ar natural entrar, obstruindo o seu quarto e impedindo que você faça uma limpeza adequada, deixe o ambiente limpo fisicamente, ok? Então, eu te espero no próximo vídeo. Abraços fraternos e até!